pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Vozes da Enfermagem, um espaço que foi criado para transformar a ciência do cuidado em conversa, troca e muita inspiração. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é essencial para a formação dos profissionais que atuam no cuidado da saúde da mulher. E para isso, a gente tem a honra de receber a professora doutora Elisiane Gomes Bonfim, doutora e mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfermeira obstetra pela Abenço Nacional, com residência pelo IMIP-PE e graduação em enfermagem e obstetrícia pela FURG. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse primeiro podcast, né? É uma honra estar no primeiro episódio e principalmente falando desse tema que é tão caro para mim, que é a enfermagem obstétrica. Então, agradeço muito a oportunidade. A gente que agradece pela senhora compartilhar sua vasta experiência aqui com a gente. E para iniciar essa conversa, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é a pergunta-chave, né? Que é o que realmente faz uma enfermeira obstetra? Bom, obrigada, Bia, por essa pergunta, porque eu acho que ela é extremamente importante e necessária, porque quando a gente fala de enfermagem obstétrica, vem muito à cabeça das pessoas a questão do acompanhamento do trabalho de parto. E o enfermeiro obstetra ele tem um escopo de prática muito mais ampliado. Então, a enfermeira obstetra ela acompanha desde saúde sexual e reprodutiva, então, assim, as orientações em relação a ISTs, as orientações em relação a métodos contraceptivos, né, as orientações em relação às práticas mesmo, né, de como se prevenir, de como ter uma vida saudável, tudo isso faz parte dessa atuação. Também atua no acompanhamento do pré-natal, e aí tanto do pré-natal de baixo risco, que a enfermeira obstétrica pode acompanhar de maneira autônoma, quanto o pré-natal de alto risco, que ela pode também estar participando dentro da equipe interprofissional que presta assistência. Acompanha o parto, né, que é o mais conhecido, acho, de todos. O parto de baixo risco dentro da casa de parto ou dentro de uma maternidade pode ser acompanhado de maneira autônoma pela enfermeira, então a enfermeira ela pode fazer a internação dessa paciente, acompanhar todo o trabalho de parto, da alta da paciente, né, tudo de maneira autônoma. Também presta cuidado ao recém-nascido, saudável, e também as urgências, né, que pode acontecer para o neonato e para a mulher, né? Então, tanto o pré-natal, o parto de baixo risco, quanto as urgências durante esse processo. E atua também no parto de alto risco dentro da equipe, porque não é porque é uma paciente de alto risco que ela não precisa de oferta de métodos não farmacológicos de alívio da dor, de ser partejada, de ser cuidada. Então a enfermeira atua nesses espaços e depois do parto ela segue ainda o acompanhamento com a mulher durante o puerpério, com o bebê nos primeiros 28 dias e também depois ao longo da vida até o climatério da mulher. Então assim, de maneira resumida, ela atua desde o planejamento reprodutivo, todo o ciclo gravídico puerperal até o climatério. Sim, realmente é muito interessante a senhora falar isso, porque a gente acaba pensando, né, que essa área fica muito restrita ao momento do parto, e na verdade é uma área muito ampla. E para quem quer seguir nessa área, para quem tem interesse em ingressar no programa de residência, né, como que funciona essa formação do enfermeiro obstetra? Bom, a formação do enfermeiro obstetra, a gente tem dois caminhos. Um caminho via cursos, lato sensu, cursos de especialização. Inclusive, nós vamos ter um curso agora financiado pelo Ministério, mas tem várias escolas também que ofertam essa formação. E a gente tem a especialização modalidade residências, né? Que nós temos um programa aqui na Universidade Federal, que foi o primeiro programa, na verdade, de residência multiprofissional da UF, que é o programa de residência em enfermagem obstétrica. Nesse programa, o que é o diferencial dele? São 5.760 horas que o profissional em formação ele cumpre durante 2 anos. Então, é uma rotina bem intensa, de 60 horas por semana, assim, contando o serviço e a parte teórica, né? A gente tem 48 horas de prática em serviço por semana e mais 12 horas teóricas. Então, assim, é bem intenso. Mas isso também repercute num aprendizado muito denso, né? Então, o residente ele sai com muita propriedade. E um diferencial aqui também, assim, que é um estímulo, eu acho, porque durante toda a formação, esse profissional ele recebe uma bolsa do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação.
Isso, assim, acho que bastante atrativo, principalmente para quem está começando, né, a sua jornada profissional, para quem está saindo da graduação. Sim, e aproveitar que a senhora falou sobre isso, outra coisa que eu acho que muita gente também tem o interesse de saber é qual é a diferença real no mercado de trabalho entre quem faz a residência e quem faz, né, uma especialização. Bom, essa é uma pergunta complexa, porque, assim, na verdade, tanto o egresso de um programa de especialização quanto o egresso de residência, em relação ao título, à titulação, os dois têm um título de especialista em enfermagem obstétrica. Então, a titulação ela é similar. Mas o que muda? O que muda é o aprendizado, é a vivência. Porque enquanto num programa de especialização a gente tem aí, em média, 700, 800 horas de formação, no programa de residência a gente tem 5.760. Né? Então, assim, embora a legislação, por exemplo, para que eu tenha um enfermeiro, ele receba o título de enfermeiro obstetra, ele precisa comprovar que ele acompanhou durante a sua pós-graduação 20 partos, 15 consultas de pré-natal e 15 recepções ao recém-nascido em sala de parto. Isso é o mínimo, tanto para a residência quanto para a especialização. Mas, na residência, a gente tem mais de 50 partos, mais de 50 consultas. Então, assim, eu acredito que o aprendizado, a confiança, a segurança desse profissional, ele seja mais desenvolvido. E a residência é o padrão ouro, né, de formação hoje no Brasil, reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, por conta dessa vivência que o profissional tem durante a formação. Professora, e aproveitando que a gente estava falando de mercado de trabalho, a senhora, na sua experiência, a senhora acredita que existe hoje um mercado de trabalho oportuno para a enfermagem obstétrica no Brasil, no Piauí? Temos, a gente tem um mercado em expansão, tá? Os nossos residentes a gente tem a primeira turma formou em 2015 e nós estamos aí na 13ª turma e os nossos egressos todos estão inseridos no mercado de trabalho. Então, acho que isso é um fator que mostra que realmente existe uma necessidade de enfermeiras obstétricas. O Brasil ele tem um déficit gigantesco de enfermeiras obstétricas, enquanto países desenvolvidos têm, em média, 55 midwives para 1.000 nascidos vivos, aqui no Brasil nós só temos 5. Então, assim, para vocês terem uma ideia do quanto a gente precisa ampliar e do quanto a gente precisa dessas profissionais, né? É claro que a gente ainda precisa melhorar muito a questão de inserção, como, por exemplo, os concursos públicos com vaga específica para o enfermeiro especialista. Porque se a gente for olhar, fazer uma análise dos concursos, muitos estados ainda não têm o cargo de enfermeira obstétrica, muitos municípios não têm, e faz um concurso como enfermeiro generalista. Então, assim, eu acho que a gente está precisando ainda melhorar essa inserção, mas a necessidade é grande, e o ano passado a gente teve uma oficina em Brasília que incluiu o Conselho Federal de Enfermagem, incluiu o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a CAPES, CNPq, o CONAS, CONASEMS, enfim, todas as pessoas envolvidas, exatamente falando dessa necessidade de contratação de especialistas na enfermagem, né, porque a tecnologia dos serviços de saúde ela está cada dia em expansão. Então, assim, a gente precisa do profissional especialista na área. O enfermeiro generalista ele não vai dar conta de toda a tecnologia, por exemplo, de um UTI neonatal, de um 5, de um SINCA. Então, a gente precisa fortalecer as especialidades. Mas é uma área que, com certeza, tem muito espaço ainda para inserção. E quais que a senhora acha que são os maiores desafios da área atualmente? Bom, os nossos principais desafios, assim, minha percepção, tá, e talvez tenha algumas questões, mas eu acho que o primeiro grande desafio é a inserção, e não só para a enfermagem obstétrica, aí eu estou falando de uma inserção do profissional de saúde em si. A gente tem tido muito pouco concurso público com estabilidade. Então, muitos profissionais de saúde, eles são contratados hoje por meio de contratos temporários. Isso gera uma fragilidade, isso gera embates, né? A enfermagem obstétrica ela é uma área
que atua dentro de um cenário, né, que precisa ser modificado, porque hoje no Brasil a gente tem uma assistência ao parto extremamente medicalizada. E a enfermagem obstétrica atua dentro de uma filosofia de que o parto ele é fisiológico. E isso, né, demanda o quê? Demanda uma mudança de realidade. E para eu mudar a realidade, eu preciso ter segurança. E se eu tenho uma contratação precária, às vezes o enfermeiro ele não tem a segurança necessária para poder modificar um contexto. Ou dentro do cenário que ele atua, por exemplo, não existem protocolos claros de qual é o papel do enfermeiro obstetra. E aí ele fica, às vezes, limitado por uma questão protocolar. Né? Então, acho que esses são os grandes desafios, de entender que o Brasil precisa de uma mudança, né, de uma reforma obstétrica, que é um dos movimentos que a gente está trazendo agora, mas que, para além, né, para que a gente alcance essa reforma, a gente precisa de uma formação, a gente precisa de uma inserção qualificada dos enfermeiros no mercado de trabalho e precisa de um sistema de saúde que compreenda a necessidade dessa mudança e o papel do enfermeiro obstetra dentro dela. E aproveitando que a senhora também está falando de desafios, muita gente tem medo dessa responsabilidade muito grande que o enfermeiro obstetra tem de acompanhar a mulher, né? Não só durante o trabalho de parto, mas também em todas as atribuições que a senhora comentou. Como que a senhora acha que o estudante pode desenvolver segurança para poder atuar nessa área que dá tanta autonomia, né, para o enfermeiro? Bom, eu sou suspeita, né? Eu tive agora a coordenadora do programa de residência, a professora Ellen, anteriormente foi a professora Amanda, mas eu tive muito tempo na coordenação e eu acredito demais na formação do programa de residência, porque eu acho que isso é um diferencial, né? Como que esse profissional ele é formado. Então, se é um profissional que teve experiência, né, que consegue passar por um programa de residência de qualidade, ele vai ter uma segurança maior. Né? E aí, assim, a gente tem que pensar que o parto, do mesmo jeito de outras áreas da enfermagem, né? Então, a gente não pode olhar para o parto, eu acho que, inclusive para mim, olhar para o parto é muito mais tranquilo de que olhar para uma hemodinâmica, por exemplo, na cardiologia, que os pacientes, né, pode ter uma instabilidade a qualquer momento. Então, assim, é você conseguir reconhecer quais são os fatores de perigo, o que está saindo da normalidade, ter uma equipe, né, de retaguarda, trabalhar dentro de uma equipe interprofissional. E eu acho que isso é a formação realmente quem vai conduzir, né? Mas também, para além da formação, porque às vezes a gente forma, e como é que a gente vai trabalhar lá no serviço? Então, além da formação durante o curso de especialização, ele também trabalhar com a educação permanente lá no serviço. Então, como é que a gente vai atender uma situação de hemorragia que se tiver? Então, vamos simular, vamos chamar a equipe do plantão, vamos fazer simulação. Eu falei de hemorragia, mas pode ser para uma distócia de ombro, pode ser para qualquer urgência e emergência que acontece ali próximo do momento do parto. Eu acho que isso traz segurança para todo mundo, principalmente para a mulher, né? Professora, e quais que a senhora acha que são as oportunidades que são menos faladas dentro da área da enfermagem obstétrica, mas que elas podem ser grandes caminhos profissionais? Bom, eu penso que a questão da consultoria, né? A gente tem pouca consultoria ainda no Brasil. A enfermagem obstétrica, ela está dentro do hall da ANS, né? Então as enfermeiras obstétricas elas podem abrir um consultório, por exemplo, para ofertar consulta de pré-natal, consulta de planejamento reprodutivo, enfim, saúde sexual reprodutiva, e a gente tem pouco ainda esses consultórios, né? Aqui no Brasil, não é comum a gente ter. Eu acho que essa é uma área que pode ter uma boa expansão. E também a questão da liderança, né? Da gestão dos serviços de saúde. Então, eu acho que nessa parte de gestão também, porque o enfermeiro obstetra ele tem aquele olhar ampliado do que precisa, por exemplo, numa maternidade, o que a mulher busca na maternidade, né? Que tipo de hotelaria eu preciso em relação à gestão da assistência, o olhar, né, de acolhimento. Então, assim, eu acho que tanto nessa parte de gestão quanto na parte de consultoria são áreas que pode ampliar muito, né?
E, assim, a gente tem aí algumas ferramentas também de diagnóstico, os próprios LARCs, os métodos contraceptivos de longa duração também, os enfermeiros estão sendo capacitados e ampliando, mas eu acho que tudo isso, os LARCs, eles estão dentro da consulta de enfermagem, né? Então, ele entraria dentro da consultoria também, ultrassom dentro da consultoria. Então, eu acho que é um caminho, né, que pode ser desenvolvido os consultórios de enfermagem. Sim, e agora eu acho que é a pergunta que muita gente está esperando. Como que um estudante que gosta dessa área, que tem interesse, pode começar a se preparar ainda na graduação para poder ingressar? Bem, eu vou iniciar aqui puxando a sardinha para o nosso programa da UFIP, né, o programa de residência aqui da universidade, ele é permanente, tá? A gente está desde 2013 ofertando turma todos os anos. E o nosso processo seletivo é via ENARE, que é o Exame Nacional de Residências em Saúde, né? O ENARE, ele cobra as questões, as competências do enfermeiro generalista. Então, para você fazer uma prova para enfermagem obstétrica, você não precisa ser o especialista em enfermagem obstétrica, você vai ser especialista só quando você concluir a residência. Então, o que a gente cobra é o quê? São os conhecimentos que o enfermeiro precisa durante a graduação. Então, meu primeiro conselho é estudem, façam uma graduação bem feita, né? Não se preocupem com estudar só para a prova, se preocupem em aprender, porque isso é base, né, para qualquer concurso e para a sua atuação. E a gente também tem dentro do ENARE uma prova de títulos, né? Hoje eu acho que ela tem um peso pequeno, porque ela deveria ter, isso é uma crítica minha para o ENARE, porque eu entendo que às vezes só por uma prova, na hora da seleção, o aluno ele tem toda uma trajetória durante sua graduação de monitoria, de PIBIC, de extensão, e aí ele pontua muito pouco, né? Mas eu já escutei alguns rumores que talvez o ENARE vá mudar, né, e vá ampliar essa pontuação para o currículo também, né, para pontuar um pouco mais o currículo. Eu espero que realmente isso aconteça, porque eu acho que a gente tem que pensar na tríade, né, ensino, pesquisa e extensão na formação dos profissionais de saúde. Mas é isso, aqui na UF é via ENARE, né, do jeito assim como em várias outras universidades federais, mas a gente também tem programas, né, que fazem seleção própria. Por exemplo, o estado de Pernambuco faz sua seleção independente do ENARE. Então, aquela pessoa que não se saiu bem no ENARE também tem a chance de fazer provas para outros programas em outros locais. E se a pessoa atua, porque a residência ela exige dedicação exclusiva. Então, às vezes tem a pessoa que está concluindo a graduação, mas já tem um outro vínculo. E aí ela pode optar também, de repente, por uma especialização e aí procurar as escolas, né, que ofertam a especialização em enfermagem obstétrica. Mas eu espero que todo mundo queira fazer a residência de enfermagem obstétrica. A notícia boa ou ruim, dependendo do ponto de vista, né, que o nosso programa é a segunda maior concorrência do Brasil. Então isso para a gente é muito bom, porque, né, reflete o quanto o programa ele é valorizado, né, pelos alunos, por quem está querendo entrar, mas também para quem está querendo concorrer não é uma notícia muito boa, né? Tem uma concorrência tão elevada. Então, professora, nesse sentido, qual seria o seu conselho, a sua mensagem para quem está querendo ingressar no programa de residência ou numa especialização em enfermagem e obstetrícia? Bom, meu conselho é que a pessoa que quer realmente enfermagem, ela precisa considerar, primeiro, que é uma área instituinte, que propõe uma mudança de modelo, do modelo de assistência obstétrica que a gente tem hoje. Então, tudo que você vai precisar mudar, você precisa ter muito planejamento, muita liderança, você precisa ter muita vontade, né? Então, assim, não é uma área linda, porque às vezes as pessoas entendem a obstetrícia com aquele momento lindo do nascer, que é realmente um momento lindo do nascer, mas uma enfermeira obstetra, ela precisa ter muita noção de gestão, de liderança, de advocacy, né, de lutar pela defesa dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, assim, é esse perfil, né? Então, se você quer, avalie se para além do parto, né, além desse momento lindo, você quer ingressar numa área que exija dedicação, exija liderança, exija superar desafios todo dia,
né? E exige principalmente muita dedicação e muito amor. Eu acho que esse é os principais ingredientes aí para a enfermagem obstétrica. Obrigada, professora. É sempre muito bom a gente poder conversar com quem entende tanto sobre a área. E eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo, foi uma conversa riquíssima. Deu para entender muita coisa que às vezes a gente pensa de uma forma e acabou desmistificando muita coisa, né? A gente acaba pensando na área de obstetrícia como uma área muito nichada no parto, como eu falei, mas é uma área muito vasta que tem muito para a gente fazer. Então, muito obrigada pela sua participação, professora. A gente agradece demais desse momento. E para você aí que gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você sabe que tem o interesse em fazer a residência de enfermagem, em ingressar nessa área de obstetrícia, que é uma área que realmente é muito vasta, como a professora já comentou aqui. Obrigada, Bia. E eu espero que encontrá-los, né? Que quem está assistindo, as pessoas que estejam assistindo, que realmente queiram ingressar na área, né, que estudem. A gente tem aí N oportunidades com residência, com especialização. Acho que o Ministério está investindo, tem uma turma agora aberta para quem já é profissional, quem já atua nas maternidades, nos serviços, mas que ainda não tem a especialização. Está iniciando, quem sabe teremos próximas turmas aí. E agradecer, né, a oportunidade de estar difundindo um pouquinho aqui a área que a gente ama, que a gente é apaixonada, que é a enfermagem obstétrica. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada, professora. Então, gente, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Vozes da Enfermagem. Se você gostou, mais uma vez, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar também. Curte, comenta e segue a gente em todas as redes sociais, tá? @Vozes da Enfermagem. Beijão e até o próximo episódio.